Em 1993, bastaram poucos segundos de uma batida para milhões de pessoas correrem para as pistas de dança. What Is Love transformou Hathaway em uma estrela mundial e se tornou uma das músicas mais inesquecíveis dos anos 90. Mas havia um problema. O sucesso foi tão gigantesco que nenhuma outra música conseguiu escapar de sua sombra. Décadas depois, enquanto What Is Love continua sendo ouvida ao redor do mundo, muita gente se pergunta: o que aconteceu com Hathaway depois daquele fenômeno? Hoje vamos descobrir a história por trás da canção que marcou uma geração e o destino do homem que fez o mundo inteiro perguntar: What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Muito antes de se tornar um dos grandes rostos da Eurodance, Hathaway era apenas Nestor Alexander Hathaway, um garoto que jamais imaginaria o sucesso que alcançaria. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1965, em Trinidad e Tobago, no Caribe. Filho de uma enfermeira e de um biólogo marinho, ainda criança mudou-se para os Estados Unidos, crescendo na região de Washington, D.C. Foi ali que a música começou a ganhar espaço em sua vida. Inspirado especialmente por Louis Armstrong, aprendeu a tocar trompete e, ainda adolescente, começou a participar de grupos musicais, mas viver da música ainda parecia algo distante. Antes das pistas lotadas e de milhões de pessoas cantando What Is Love, Hathaway seguiria caminhos completamente diferentes, e alguns deles quase o afastaram para sempre dos palcos. Antes de apostar definitivamente na música, Hathaway tentou construir uma vida bem diferente daquela que conhecemos. Nos Estados Unidos, estudou ciência política e história e chegou a considerar seguir medicina. Mais tarde, entrou no mundo dos negócios, trabalhando com marketing e criando uma empresa chamada Energy, voltada para desfiles de moda e sessões fotográficas. Durante o dia, levava uma rotina profissional aparentemente comum, mas à noite a música continuava falando mais alto, e ele encontrava oportunidades para cantar e se apresentar. Por algum tempo, tentou conciliar esses dois mundos, até perceber que o sucesso profissional não preenchia aquilo que realmente buscava. Aos poucos, ficou claro que, se quisesse descobrir até onde sua voz poderia levá-lo, teria que abandonar a segurança que havia construído e arriscar tudo em um novo começo. Em 1987, Hathaway deixou os Estados Unidos e foi para a Alemanha, uma decisão que acabaria colocando sua vida em uma direção completamente nova. Naquela época, o país vivia uma cena musical eletrônica cada vez mais forte. Frankfurt, Hamburgo e principalmente Colônia abrigavam produtores, gravadoras e clubes atentos aos novos sons que começavam a conquistar a Europa. Foi nesse ambiente que Hathaway começou a criar contatos importantes dentro da indústria musical alemã. A grande oportunidade apareceu no início dos anos 90, quando seu caminho cruzou com a Coconut Records, gravadora alemã que enxergou potencial em sua voz e presença. Pouco depois, ele foi apresentado aos produtores Didi Halligan e Junior Turello. Era a combinação que faltava, porque dentro daquele estúdio começaria a nascer uma música construída em torno de uma pergunta extremamente simples, mas que logo seria repetida por milhões de pessoas. What is Love? Foi dentro da Coconut Records que começou a nascer a música que mudaria tudo. What is Love foi escrita e produzida por Didi Halligan e Junior Turello, nomes artísticos de Tony Hendrick e Karim Hartman. A base eletrônica já estava praticamente construída quando Hathaway entrou no projeto. Sua voz grave e poderosa trouxe justamente a intensidade que os produtores procuravam para a canção. A letra era simples, mas carregava uma pergunta universal. Afinal, o que é o amor? O refrão repetitivo, combinado com os sintetizadores e a batida acelerada, tornou a faixa extremamente fácil de reconhecer. What is love? Baby, don't hurt me no more. Quando a gravação ficou pronta, havia algo diferente naquele som. Era dançante, melancólico e marcante ao mesmo tempo. Só faltava descobrir se o público sentiria o mesmo. E a resposta viria muito mais rápido do que eles poderiam imaginar. Lançada em 1993, rapidamente ultrapassou as fronteiras da Alemanha. Em questão de meses, o nome Hathaway estava estampado nas paradas de diversos países. A canção fez parte de seu álbum de estreia, The Album, também conhecido em alguns mercados como Hathaway, que chegou naquele mesmo ano impulsionado pelo enorme sucesso do single. A canção alcançou o primeiro lugar em vários mercados europeus, ficou em segundo no Reino Unido e na Alemanha e chegou à 11ª posição da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. What is love? Baby, don't hurt me no more.
sucesso também rendeu certificações de ouro e platina, enquanto ele passou a viajar constantemente para apresentações e programas de televisão. Para alguém praticamente desconhecido internacionalmente pouco tempo antes, a transformação havia sido impressionante. Mas havia uma pergunta inevitável. Seria Hathaway capaz de provar que seu sucesso não dependia de apenas uma música? Apesar de What Is Love ter se tornado sua marca definitiva, a história dele nas paradas não terminou ali. Ainda em 1993, ele lançou Life, que se transformou em outro grande sucesso europeu, alcançando boas posições em diversos países e mostrando que havia público esperando por novas músicas. Life will never be easy. Time is getting cold. Life will never be the same. Na sequência vieram I Miss You e Rock My Heart, que também conquistaram espaço nas rádios e pistas de dança europeias. I miss you. Oh, I miss you. 'Cause girl, if you could see what I'm going through. Oh, I miss you. Rock my heart. Celebrate vitality. I wanna be with you. Rock my heart. When we come together. Por isso, chamar ele simplesmente de artista de um único sucesso não conta toda a história. Essa imagem ficou especialmente forte nos Estados Unidos, onde nenhuma de suas outras músicas chegou perto da repercussão de What Is Love. Na Europa, porém, sua trajetória foi diferente. Durante alguns anos, continuou colocando músicas nas paradas e se tornou um dos nomes reconhecíveis da Eurodance dos anos 90. O verdadeiro desafio não era conseguir outro sucesso, era conseguir repetir um fenômeno praticamente impossível de superar. Depois de uma sequência de músicas bem recebidas, manter o mesmo nível de popularidade começou a ficar cada vez mais difícil. Em 1995, lançou seu segundo álbum, The Drive. O disco trouxe novas músicas e manteve elementos dançantes que haviam marcado seu trabalho, mas já não provocou o mesmo impacto comercial da estreia. Ao mesmo tempo, a Eurodance estava cada vez mais concorrida. Artistas como La Bouche, Corona, Culture Beat e Real McCoy disputavam espaço nas rádios e nas pistas, enquanto novos estilos começavam a ganhar força. Nos anos seguintes, Hathaway continuou lançando trabalhos, mas sua presença nas grandes paradas foi diminuindo. Não houve uma separação dramática ou um desaparecimento repentino. O que aconteceu foi algo muito mais comum na indústria musical. O público mudou, as tendências passaram e aquele momento extraordinário dos primeiros anos não voltou a se repetir. Mas, curiosamente, enquanto a carreira dele perdia espaço nas paradas, sua maior música estava prestes a ganhar uma inesperada segunda vida. Quando parecia que What Is Love já havia vivido seu grande momento, algo inesperado aconteceu. Em 1996, o programa Saturday Night Live apresentou um quadro com Will Ferrell e Chris Kattan, interpretando dois homens que frequentavam casas noturnas enquanto balançavam a cabeça ao som da música de Hathaway. Baby, don't hurt me no more. A cena fez tanto sucesso que em 1998 os personagens chegaram aos cinemas no filme A Night at the Roxbury, conhecido no Brasil como Os Estragos de Sábado à Noite. A partir dali, uma nova geração conheceu What Is Love e o famoso movimento de cabeça virou parte da cultura pop. Sem precisar lançar nada novo, ele viu seu maior sucesso ganhar uma segunda vida anos depois. Hoje, aos 61 anos, ele leva uma vida muito mais discreta, mas nunca abandonou a música. Ele continua realizando shows pelo mundo, principalmente em eventos nostálgicos dos anos 90, onde What Is Love permanece como seu grande cartão de visitas. Nos últimos anos também continuou lançando músicas como And Now em 2021 e Lift Your Head Up em 2024. Mais de 3 décadas depois de seu auge, ele segue nos palcos e permanece para sempre ligado a um dos maiores clássicos da Eurodance. E assim chegamos ao fim de mais uma grande história. Mais de 30 anos depois, What Is Love continua sendo inesquecível. E você se lembra dessa música? Conte nos comentários, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!